Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre densidade ou, mais especificamente, de massa específica. Bom, primeiro vamos pensar na ideia de densidade, né? O conceito de densidade. Uma densidade é uma distribuição de alguma quantidade por unidade de geometria que você tiver. Mas como assim unidade de geometria? Vamos pensar aqui nessa figurinha. Imagina só, eu tenho aqui menos 5, aqui mais 5, menos 5, mais 5, então eu tenho 10 centímetros quadrados aqui. Aqui a gente está usando a unidade em centímetros. Então são 10 centímetros quadrados. Se eu contar o número total de partículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas, dividido, elas estão distribuídas em 10 centímetros quadrados. Então eu posso entender a distribuição média de partículas por centímetro quadrado como sendo 8 partículas por 10 centímetros quadrados. Significa que eu tenho 0,8 partículas por centímetro quadrado. Agora, essa é uma distribuição média. Por que uma distribuição média? Porque se eu for em alguns pontos, como por exemplo isso aqui, cada quadradinho desse tem 1 centímetro. Então, se eu for aqui, ó, eu tenho 1 centímetro quadrado e eu tenho 0 partícula aqui dentro. Se eu vier aqui, a mesma coisa. Se eu vier aqui, a mesma coisa. Agora, se eu vier nesse quadradinho aqui, eu tenho mais ou menos 1/4 de partícula, porque ela está distribuída aqui. Bom, qual é a jogada, pessoal? A questão é a seguinte: eu tenho uma distribuição por unidade de área. Mas eu posso ter também um sistema onde você tem uma linha e sobre essa linha pontilhada, vamos aumentar aqui para a gente ver que ela está pontilhada de fato, aí você tem algumas partículas. Vou botar de verde aqui, essa aqui que é mais gordinha, essa aqui que é mais magrinha, né? Menos chonchudinha, tá aqui. Ou seja, pessoal, você tem aí uma distribuição de partículas por centímetro. Se o meu sistema aqui, vou mostrar para vocês, ele tem aí, sei lá, 10 centímetros de comprimento, eu tenho 4 partículas, então eu tenho 4 partículas a cada 10 centímetros, que dá 0,4 partículas por centímetro. Da mesma maneira, né, eu não vou desenhar aqui para vocês, mas a gente pode ter também em volume. Ora, então, o que a gente pode estimar? A gente pode estimar que a massa específica por unidade de comprimento, que eu vou chamar pela letra grega lambda, é a massa total dividido pelo comprimento total. Isso aqui é uma distribuição linear, ou seja, por unidade de comprimento. Se eu tenho a distribuição superficial, então eu digo que essa minha distribuição é a massa total dividido pela área total. Essa distribuição a gente vai chamar de superficial. E se eu tenho uma distribuição volumétrica, eu vou dizer que a massa dividido pelo volume. Essa é uma distribuição de massa volumétrica. Bom, a gente viu que a distribuição média, ela não garante a realidade do sistema em todos os pontos, né? Eu tenho aqui 0,8 partículas por centímetro quadrado, mas tem centímetro que tem 0 partículas. Ora, se a gente tem agora um objeto inteiro, vamos pegar aqui mais uma página, muito bem. Imagina que você tem um objeto aí inteiro, né? Vamos pegar um objeto aí um pouco diferente, só para não cair na mesmice. Por exemplo, você tem esse objeto. O que quer dizer eu falar que esse objeto tem uma distribuição homogênea de massa? Se ele tem uma distribuição homogênea de massa, isso quer dizer que se eu pegar em qualquer pedaço dele e fizer um recorte e medir a massa por unidade de área aqui, vir aqui, medir a massa por unidade de área, vir aqui, medir a massa por unidade de área, em cada um desses 3 pontos, se a massa por unidade de área for a mesma, né, e
ou seja, se ela for a mesma em todo o meu objeto, então eu digo que eu tenho uma distribuição homogênea. Então a distribuição homogênea, eu falo aqui que ela é, vou pegar o Palatino Linotype, que é uma distribuição, homogênea, é quando eu tenho a mesma densidade em todos os pontos. Se eu tenho a mesma densidade em todos os pontos, isso significa que a minha distribuição de massa é homogênea. Se eu pegar aqui em todos os pontos, eu tenho a mesma distribuição de massa, que é a mesma distribuição que eu pegar a massa total e dividir pela área total do meu sistema. Isso que caracteriza uma distribuição homogênea. Se a distribuição ela é não homogênea, então eu tenho densidade diferente em pontos diferentes. Ou seja, se eu pegar aqui e medir a densidade de massa, pegar aqui um outro objeto e medir e dar uma densidade de massa diferente, se essa relação massa por volume for diferente, isso significa então que eu tenho uma distribuição não homogênea. Ela é não homogênea, ou seja, não é a mesma em todos os pontos. E aí como é que eu faço para saber a massa total de um sistema quando a densidade é não homogênea? Bom, vamos pegar aqui um pedacinho que é tão pequenininho, ó, eu estou dando um zoom aqui e aí você consegue ver o pedacinho azul. Agora, se eu ficar de longe, olha lá, eu praticamente não vejo esse pedacinho. Ele é um pedacinho infinitesimal de massa. Se a minha distribuição é tal que então eu tenho que a minha densidade volumétrica é esse pedacinho infinitesimal dividido pelo volume pequenininho que ele tem. Ora, então eu posso dizer que esse meu dm é um ρ dv. E aí, se eu integrar dos dois lados, eu tenho que a massa total é a integral de ρ dm. Rho dv, perdão pessoal, Rho dv. Ou seja, eu estou integrando em todo o volume do meu sistema e estou obtendo uma massa total igual a essa integral aqui. Se a minha distribuição for homogênea, o que acontece? O ρ sai da integral e aí eu fico com a integral do volume. A integral do volume de dv é o próprio volume e aí a gente obtém ρ é massa sobre volume, que é o que a gente já sabia. Agora, se a minha distribuição é não homogênea, então eu tenho, por exemplo, a minha densidade aqui sendo uma função do volume do meu sistema. E aí você tem uma integral para descobrir a massa total do teu sistema. Ok, pessoal? Então, tá aí a nossa ideia de densidade ou massa específica. Até mais.